Olá, pessoal. Na vídeo de hoje iremos falar aí dos movimentos que a Lua realiza e também o que acontece, o que são eclipses aí, certo? Bem, a Lua ela realiza 3 movimentos aí. A Lua também realiza um movimento de rotação em torno de si mesma, tá? Também realiza um movimento de translação, que é o movimento que a Lua faz junto com a Terra ao redor do Sol, e ela também realiza um movimento diferente aí do que a Terra, né, realiza, que é o chamado movimento de revolução, que é o movimento que ela faz em torno da Terra, tá? A Lua aí é o nosso único satélite, né, natural aí do nosso planeta, e ela é um astro aí que é iluminado aí pelo Sol, tá certo? Que gira também em uma órbita elíptica ao redor da Terra. Bem, falando um pouquinho aí da translação, como eu já adiantei, né? É o movimento da Lua ao redor do Sol. A Lua faz esse movimento acompanhando a Terra também, né? Que faz translação, tá? E, por causa disso, o movimento de translação da Lua também dura, em média, aí 365 dias, né? O movimento de revolução, ou movimento orbital, também conhecido, é o movimento da Lua ao redor da Terra, né? Esse movimento tem trajetória elíptica, como já dito, e ele dura aí aproximadamente 28 dias. E é esse movimento de revolução que gera aí as fases da Lua. Bem, como a órbita da Lua ao redor da Terra também é uma elipse, né? Eu vou ter também um ponto em que a distância da Lua em relação à Terra é maior e o outro menor. Então, eu tenho aqui o perigeu, né? Perigeu de perto, tá certo? Que é o ponto onde a Lua se posiciona mais próximo da Terra, né? Esse fenômeno aqui, quando a Lua se posiciona no ponto mais próximo à Terra, é conhecido como superlua. Já o apogeu é o ponto em que a Lua se posiciona mais distante da Terra, tá certo? E o último movimento é o movimento de rotação, que é o movimento que a Lua faz seu próprio eixo, tá? E a rotação também dura 28 dias, assim como a revolução, tá? Por causa disso, né, pelo movimento de rotação e pelo movimento de revolução durarem na mesma quantidade de tempo, 28 dias, a gente não consegue ver o outro lado da Lua, a gente só vê apenas uma face aí do nosso satélite, tá? Falando um pouquinho então dos eclipses, né? Solar e lunar, né? Então, o movimento de revolução, como eu já falei, ele nos permite observar as fases da Lua. Lembrando quem são as principais fases da Lua: nova, crescente, cheia e minguante, né? Na verdade, um eclipse é quando tem um alinhamento desses 3 astros, Sol, Lua e Terra, né? Um alinhamento, sim, perfeito, tá certo? Quando eu vou ver isso, né? Quando eu vou ver esse alinhamento? A gente voltar aqui na imagem, ó, da Lua, tá vendo? Ó, eu vou ter um alinhamento quando tiver a Lua nova, né, em relação ao Sol, tá vendo? E quando tiver a Lua cheia, tá certo? É por isso que os eclipses, eles vão acontecer ou na Lua nova ou na Lua cheia, né? Na fase nova, por exemplo, eu vou ter um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, tá certo? E aí o observador não consegue ver essa face iluminada, né? Como já explicado em aulas anteriores. Já na fase cheia, acontece o alinhamento Sol, Terra e Lua, e a face fica iluminada para nós. Os eclipses, eles justamente podem ocorrer, como eu falei, nesse alinhamento dos astros. Então, o movimento da Lua, especialmente este de revolução, é responsável também pelos fenômenos dos eclipses aí, tá? Enfim, a NASA gravou essas imagens ultravioletas do Sol, né? E a Lua faz um fotocombi, que a gente chama, né? Uma fotobomba, ou seja, né? Escondeu parte do Sol. O que vocês acham que aconteceu nessa imagem? E qual a posição da Lua, né? Para ela aparecer dessa forma aí? Bem, a posição da Lua, né? Nesse caso, ela ficou entre o Sol e a Terra. Quando ela fica entre o Sol e a Terra, eu vou ter eclipse solar, né? Então, alinhamento perfeito entre o Sol, Lua e Terra. Esse alinhamento ocorre só na Lua nova, então um eclipse solar terá a chance de acontecer somente quando a Lua se encontrar na fase de Lua nova, certo? Quando acontece um eclipse solar, a Lua acaba encobrindo por um determinado momento parte do Sol aqui. Então, quem está em algum ponto, né, da Terra vai conseguir ver a Lua encobrindo o Sol aí e naquele momento ficar aí
escuro, né, naquele momento, tá? Bom, que tipo de história é essa, né? Encobre a luz do sol, né? O eclipse solar, ele pode ser de 3 tipos. Então, ele pode acontecer parcialmente, ou seja, quando só uma parte do sol é ocultada pela lua. Ele pode acontecer na sua totalidade, quando a luminosidade do sol ele é escondida pela lua totalmente. E ele pode acontecer de forma anular ou anelar. E quando o tamanho da lua não é suficiente para encobrir toda a área do sol. E aí forma um anel em volta do satélite aí da Terra, tá? Então, ó, parcial, tá vendo? A lua parcialmente cobre o sol. O anular, a lua não cobre, né? Não cobre todo o sol, né? Deixa uma parte aqui formando um anel. E tem o eclipse total, em que a lua encobre totalmente aí a luz do sol, tá? Quando a lua está próxima à Terra, a Terra está longe do sol, então forma-se geralmente uma sombra completa. E quando a lua está mais longe da Terra, forma-se uma sombra incompleta. É desse modo que a gente vai classificar esses eclipses, né? Agora falando um pouquinho do eclipse lunar, né? O eclipse lunar é quando eu tenho o alinhamento perfeito do Sol, Terra e Lua. Então percebem que aqui a Lua não está mais no meio, né? Quem está no meio é a Terra, tá? Então nesse caso aqui, a Terra vai encobrir a Lua. Estão vendo aqui no desenho? A Terra encobrindo a Lua. Esse alinhamento perfeito só é possível ocorrer na fase de lua cheia, porque na fase de lua cheia que eu vou ter o alinhamento Sol, Terra e Lua, tá? Bom, que história é essa de novo, né? De Terra encobrir a Lua. Os eclipses lunares são classificados em três tipos. Eu tenho os eclipses lunares penumbrais, quando a superfície da Lua fica levemente escurecida, quando ela atravessa uma região do cone de penumbra, produzida pela Terra. Eu tenho os eclipses parciais, que quando somente uma parte da sombra da Terra ele é projetada lá na Lua, e tem os totais, que é quando toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra, tá? Então aqui, ó, total, parcial e penumbral, tá? Durante os eclipses total, a Lua pode assumir uma coloração avermelhada, né, ou alaranjada, devido à refração da luz do Sol na atmosfera, né, da Terra, que vai desviar esses raios solares para a região da umbra, tá? No eclipse lunar penumbral, tá certo? A Lua passa pela penumbra, no lunar ela passa pela umbra, e no lunar total a Lua passa pela umbra também, tá? Então, a região de umbra é essa região aqui, e de penumbra são essas duas regiões de azul aqui, tá? Bem, por hoje é só, pessoal, e até!